para sempre seja louvado. Meus queridos filhos, muito próximo de vós está o reino de Deus, como desejado por Ele mesmo desde o princípio, onde as trevas do pecado, Satanás, o seu autor, serão precipitados definitivamente no inferno e a terra será restaurada num novo jardim de amor, num novo oásis de paz, onde o ser humano viverá longamente e será levado ao paraíso, após gozar já de Deus neste mundo por muitos anos como no princípio. Vós já podeis contemplar a maldade que cresce em vosso meio, muitas almas caindo e abandonando a oração para se entregarem às luxúrias, aos prazeres, às enganações, às ilusórias fantasias, os fantasmas dos verdadeiros desejos deste mundo que prendem o ser humano neste mundo como uma pedra pesada de mármore, a quem eu, o meu filho Jesus e São José, com o auxílio das vossas orações, temos tentado remexer de um lado para o outro, sem conseguirmos encontrar sucesso, sem obter sucesso, sem conseguir alcançar, tocar e atrair estas almas. Sim, meus filhos, este é o tempo ao qual eu vos chamo a serem o sal que salga, que tempera, que dá gosto, que dá vida a este mundo que perdeu o seu sabor, que perdeu o seu gosto, que perdeu a sua vida e que, como verdadeiros mortos-vivos, verdadeiros cadáveres em putrefação pelos seus pecados, agora sempre mais cometidos e justificados, fazem apodrecer este mundo nas trevas do mal, do pecado, da apostasia e da ausência de Deus. Vos chamo a ser essas minhas lamparinas, que com um brilho pequeno, mas eficaz, indispensável, vão clareando o caminho que leva ao meu Filho Jesus e que preparam a trilha de pouso para Ele, vir às almas, vir aos corações, para emanar, abrasar as almas do seu amor, da sua graça, da sua santificação. Assim como estes são os tempos dos filhos das trevas, dos filhos do fogo do inferno, vos convido a também nesses tempos serem os meus filhos, estas minhas lamparinas abrasadas do amor divino, a serem este sal que dá gosto, que dá sabor e que exorciza o mal nestes tempos difíceis para toda a humanidade. Conto com vocês, meus filhos. E se vocês compreendessem o valor do que agora vos digo, de que eu conto com vocês, de que eu acredito em vocês, vocês estremeceriam de alegria, me dedicariam mais tempo do vosso dia à oração, à busca das almas, à divulgação das minhas mensagens, para adorar o meu Filho Jesus no Santíssimo Sacramento, rezar a via sacra, recomendarem-se aos santos anjos e recomendarem a tantas outras almas a quais vocês conhecem, têm contato em casa, na escola, no trabalho, enfim, vocês fariam mais por Deus e pela conversão das almas. Tem encontrado pouca generosidade em vós e por isso Satanás avança e por ora ele é total triunfador
sobre as almas, sobre os corações e até mesmo sobre a Santa Igreja. Não sejais como estes, filhos das trevas, filhos do fogo, que onde passam vão consumindo tudo com o fogo da destruição, do ódio, da devassidão e da luxúria. Se de vós estas lamparinas, pequeninas, mas que têm grande brilho, que têm o frescor do campo, têm o sabor da família, que guardam em si os verdadeiros e santos ensinamentos que herdastes dos vossos pais dos vossos pais, e que assim conservais este grande tesouro, aos quais vós não encontrareis na escola, não encontrareis com os vossos amigos, não encontrareis no mundo de agora, que pregam o desvalorizamento, a desvalorização das coisas santas, da moral, da cultura que vem de Deus, da igreja, da fé e dos santos. Sejam estas luzes, estas minhas lamparinas, que brilhando, pequeninas, mantidas pelo meu leite, pelo azeite da minha graça, não se apagam, são nutridas e vão servir para iluminar, manter e nutrir muitas almas mais no mundo, as quais pelas vossas orações, pela minha mediação materna junto ao meu Filho Jesus, eu chamarei a graça, eu chamarei a vida, despertarei do sono da morte, do pecado, para a vida da graça. Despertarei estas almas das trevas para a luz inacessível que é Deus, que é a graça de Deus, a experiência de Deus, dia a dia em suas vidas. Rezem pela Santa Igreja, rezem pelo vosso país, rezem pelas minhas intenções, as intenções do meu coração imaculado. Promovei os cenáculos familiares, como há muito tempo eu já vos pedi em tantos lugares das minhas aparições, espalhados pelo mundo. Quando rezais unidos, sois grandes, sois fortes, sois imbatíveis. Quando promoveis a desunião, promoveis o reino do mal, o reino de Satanás, as trevas e a destruição. Eu sou a mãe do amor, da graça, da paz, da santidade. Sejais vós, meus filhos, vivendo as minhas mensagens, obedecendo os meus bons conselhos, para que alcanceis Jesus e façais o seu reino crescer e se propagar sobre a face da terra e nos corações. Hoje eu vos abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de modo especial abençoo esta caríssima imagem da minha grande filha Santa Filomena, colocando sobre ela, nela, e transmitindo através dela a chama de amor do meu coração, a minha graça, a minha luz, a minha paz, e transmitindo através dela as graças eficazes da redenção do meu Filho Jesus. Sobre ela venha a graça da Santíssima Trindade, os méritos das minhas lágrimas de sangue, os méritos do meu esposo São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, meus filhos, a paz a todos vós. Renato, convida as almas com humildade a repreenderem os seus maus sacerdotes, maus bispos e cardeais, dos maus ensinamentos e dos maus caminhos,
pelos quais eles têm percorrido, levando, atraindo através de si, atrás de si, muitas almas mais. Defende, propaga, relembra-lhes que o pecado sempre será pecado, por mais que uma bula papal venha a dizer que o pecado foi banido da história da humanidade, da história do povo de Deus, e que agora a misericórdia sobrepuja a justiça, pois todos os que seguirem o pecado, o vivenciaram em sua carne, mesmo que digam que servem a Deus, que amam a Deus e que confiam na sua misericórdia, agindo deste modo maligno, não alcançarão a misericórdia, e no dia do seu julgamento serão julgados com completa justiça, e não só conhecerão a justiça de Deus, mas também a sua cólera e a sua maldição. Sim, a maldição de Deus está sobre todo aquele que vive no pecado e que de modo conhecido se mantém nele sob a aparência de que Deus é bom, Deus é misericórdia e os perdoará, mesmo neste estado lastimável. Pois os que assim pregam contrariam os santos, cospem no rosto de Jesus e riem, ridicularizam os seus benefícios, os seus méritos e os méritos de todos aqueles bons apóstolos, bons homens e mulheres, seguiram os seus passos, abdicando de si mesmos, do mundo, das vaidades, das comodidades e das lisonjas do mundo. Sim, não sigais estes padres, estes bispos que assim ensinam. Sigais sim a verdadeira fé, o verdadeiro magistério, as mensagens da Mãe de Deus e o exemplo dos santos. Adverte-os, Renato, que fogo cairá do céu, e que quando a justiça vier, os ratos e as serpentes infiltradas na igreja serão tomadas pelos anjos de Deus, atadas em suas mãos e seus pés, arrastadas para o inferno e lançadas onde a dor, o mal, jamais se apartarão destas almas, de modo que Deus virará o seu rosto contra elas, e elas serão banidas para as trevas que tanto pregaram e as quais levaram tantas almas pelo pecado justificado, até mesmo pelos padres e pelos bispos da Santa Igreja. Com humildade, adverti os vossos ministros de que só em Jesus há a vida eterna, que não há outro Deus fora da Santíssima Trindade e que todos os deuses perante o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, são demônios sob a veste de deuses que corrompem os corações e que em si mesmos possuem a maldade, os desejos, as inclinações dos próprios seres humanos, às quais os anjos inocularam o seu veneno de morte, de sedução e de pecado. Defende as santas regras que eu, Bruno, que Santo Afonso e tantos outros santos deixamos às nossas congregações para que sigam o caminho da virtude, seguindo os passos de Jesus, que são passos amargos, de solidão, de grandes dificuldades, mas que no fim dão paz, dão graça, dão vida, dão esta graça, esta paz, esta vida em abundância que o mundo, que o ser humano não pode alcançar em nada criado, nem mesmo nos santos. Sim, Renato, defende, propaga e convida as almas com humildade a dizerem, a suplicarem aos seus ministros, aos seus sacerdotes, que tenham pena de si mesmos e pena das almas que foram confiadas ao seu sacerdócio, à sua condução. Pois esse é um tempo duro e difícil para a igreja, onde o Espírito Santo se afastou da igreja, e as trevas estão não só na igreja, mas se infiltrando sobre os corações dos homens, tomando, alardeando o reino das trevas, o domínio de Satanás, que reina como total Senhor de vossas almas,
de vossas comunidades e agora também de vossas famílias. Estas que são as verdadeiras escolas de santidade e que agora são escolas de Satanás, escolas de monstros, doutrinações de monstros, de seres das trevas, pois o homem e a mulher, deixando o seu caminho natural, já não educam os seus filhos e entregam-nos a Satanás desde cedo. Assim como o leite é dado no seio materno, muitas almas hoje, muitas crianças hoje, se tornam de Satanás, junto com o leite que recebem da sua mãe e o afago que recebem dos seus pais. Eu poderia dizer, com o afago e com o leite que deles não recebem, pois as famílias, por se afastarem de Deus, tirarem Deus do centro, colocando-se a si mesmos, o seu trabalho, afastaram Deus dos seus filhos. E as próximas gerações são de Satanás, são das trevas, são do mal e são do pecado. Mesmo com tantas aparições ao longo destes 2 últimos séculos, em tantas partes, almas pequeníssimas, Mãe de Deus não tem conseguido um grande número de almas de oração. O mesmo sucederá a vós que se sucedeu ao tempo de Noé, não encontrando Deus 10 justos em meio ao povo. Virá o dilúvio de fogo, o dilúvio da incredulidade, o dilúvio da ausência de Deus, e todos vós que se encontrarem fora da arca, que é Maria, perecereis, não só na carne, mas na alma, para sempre. Ainda neste dia, Renato, digo-lhe que nós, os santos no céu, estamos glorificados pelo amor que tendes a Santa Filomena. De fato, quando uma alma viva nesta terra possui devoção por um de nós no céu e faz de tudo para que a nossa devoção seja propagada, a nossa fé o acompanha, o nosso escudo o defende, o nosso manto o defende de todos os males e o concede a graça, e assim nós espargimos a luz, espargimos a nossa santidade sobre as almas, as auxiliando a serem santas, a viverem a vontade de Deus. E o mesmo ocorre agora por meio de Filomena. Propaga-a, faz amada e conhecida, pois assim ela acenderá, transmitirá a sua luz aos corações, e as almas conhecerão a Deus. E tendo conhecido a Deus, não desejarão jamais se apartar dela, jamais se apartar desta graça, jamais se apartar do céu, pois tendo conhecido Deus, este amor que contribui com vosso amor, este amor que supre a necessidade de vossas almas de amor, vós não encontrareis paz e alegria, satisfação em nada fora dele ou feito sem ele. Eu, Bruno, hoje te abençoo, Renato. Abençoo a todos vós aqui presentes e lhe trago do céu uma graça, uma saudação especial da tua querida Filomena. Ama, pois ela te ama. E os nossos ouvidos já se encontram cansados de tanto ouvir o teu nome pelos lábios de Filomena. Reza, faça-a amada e conhecida pelas tuas mãos, pela tua fé, onde ela for, graças ainda maiores do que ela fazia em Ars, do que ela faz em Munhano, fará, por meio desta imagem, por meio desta tua fé, destas aparições. Te abençoo solenemente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A paz, Renato, a paz a todos vós. Sim.
Sim. Vou dizer-lhes. E vós, meu Pai São José, tendes alguma coisa para mim, para nós? Me entristeço. Me entristeço, meu Pai São José, porque com a graça de Deus, do Espírito Santo, desde muito pequeno, desde minha juventude, eu amo a Deus e o desejo sobre todas as coisas. Eu gostaria, se fosse possível, comunicar um pouquinho do que eu sinto aqui dentro para as pessoas, para que eles amassem a Deus de verdade, para que eles sentissem o que eu sinto quando eu rezo, para que eles sentissem a alegria que eu sinto, só mesmo por dizer que sou de Deus e amo a Deus, que não encontro nada fora dele. Mas, infelizmente, as almas, pela sua incapacidade de rezar, pela sua incapacidade de se satisfazerem só de Deus, ou até mesmo encontrarem satisfação nas pessoas, mas sem deixarem Deus, as pessoas vão se afastando, e como ervas que precisam do sol, quando não recebem esta luz, vão enfraquecendo, vão apodrecendo, até morrerem, até definharem. Entre essas almas, muitas que foram confiadas aos meus cuidados, ao meu patrocínio, ao meu apadrinhamento, à minha amizade, e sinto muito por isso. Todavia, se os meus exemplos não forem suficientes, não serão suficientes as minhas palavras. Eu compreendo o que o Senhor me diz. Peço-lhe graça para estas almas. Peço-lhe que me ajude, que me dê mais força, que me dê mais sabedoria, que me dê mais autoridade, até que me dê mais coragem, como eu tinha antigamente, de gritar com estas pessoas, sacudi-las, para que talvez elas despertem. Mas, todavia, repito-lhe, se os meus exemplos não falarem por si só, as minhas palavras não poderão fazer nada. Assim já disseram os santos, e o Senhor bem sabe, meu Pai São José. Vou dizer sim. Minha mãe, meu Pai São José, e vós, meu querido São Bruno, vós desejais mais alguma coisa de mim hoje?